Vamos apresentar o professor José Alberto Neto Filho, da Bovespa, que vai facilitar a vida de todos, quem precisa de dinheiro, ele vai ensinar o caminho. Seja bem-vindo, por favor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite que a Sindipam nos fez para podermos estar aqui, conversar com os senhores um pouco sobre como a nossa Bolsa pode atender as necessidades das empresas brasileiras. E esse é o tema que eu trouxe aqui, a pedido do pessoal daqui do Sindipam, né, para que os senhores pudessem entender esse mundo que a Bolsa tem para poder atender as empresas, as nossas empresas. Eu atuo pelo Instituto Educacional BMF Bovespa. Hoje só dou aula, mas já pelos cabelos brancos já deu para ver que já andei muito no mundo operacional. E hoje eu estou fazendo aquilo que gosto e ainda me pago. Então é um prazer estar por aqui, estar nesse momento aqui junto dos senhores. Então, eu vou falar um pouco sobre essa atuação da Bolsa. Inicialmente, nós precisamos entender como é que a Bolsa brasileira atende às necessidades das nossas empresas. Nós temos aí dois segmentos que a Bolsa tem para atender as necessidades das empresas. Um é a chamada necessidade de captação de recursos. Captação de recursos para quê? Para crescimento, para investimento. Essa é o chamado segmento Bovespa. Então, esse é um segmento que tem a ver muito mais com captação de recursos. Depois tem o segmento BMF, o nome está dizendo lá, gerenciamento de risco. Então, ele é muito, fazendo uma analogia, ele é muito parecido quando uma pessoa vai fazer um seguro do seu automóvel, diante da possibilidade, né, de alguma coisa desagradável que venha a acontecer com esse veículo, não é? Algum sinistro. E aqui, neste caso, como é que funciona? Tem a ver com o que o dólar, uma empresa que está, por exemplo, com dívida em dólar, com uma eventual possibilidade de desvalorização do dólar, do real, melhor dizendo, como é que a Bolsa pode oferecer um seguro para essa empresa para que ela não sofra os impactos da desvalorização do real frente ao dólar? Então, é o chamado mercado de seguro de preços. Então lá o agricultor vai encontrar o seguro para a arroba do boi, desculpa, para a soja, para o café, o pecuarista para a arroba do boi, que a gente fala o boi antes da porteira e o boi depois da porteira. O pecuarista domina o boi até a porteira, que é engordar o boi, vacinar o boi e assim por diante. Depois da porteira é preço, que aí ele não tem domínio. E aí, então, esse ambiente que a Bolsa tem, que é o segmento BMF, pode estar atendendo a necessidade desse pecuarista fazendo o seguro para a chamada arroba do boi. Então, só para a gente entender os dois segmentos que a Bolsa tem. Um é captação de recursos e o outro é seguro, tal qual nós trabalhamos para fazer o seguro com o automóvel. Okay? Então, caberia a gente fazer essa primeira explicação sobre os segmentos da Bolsa. Bom, entender um pouquinho como é que esse mundo é normatizado. A Bolsa é um mundo com muita norma, tem muita regra, né? Então, dentro da hierarquia do sistema financeiro nacional, como é que essa hierarquia acontece, como é que ela se desenvolve? Essa hierarquia, ela nasce em 64, quando nós tivemos, né, o governo da Revolução, né, os militares assumem o poder e vão organizar o sistema financeiro nacional. E esta configuração vem desde 1964. Então, nós temos lá os chamados órgãos normativos, os órgãos fiscalizadores e os órgãos operadores. O órgão normativo maior é o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é onde está lá, por exemplo, as três autoridades mais relevantes, né, dentro do sistema. O ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Eles agem por deliberação, é um órgão deliberativo. Para dar o exemplo da deliberação que pode acontecer, alvo de inflação, né? O nosso alvo de inflação foi definido, o Conselho Monetário Nacional definiu como sendo alvo do IPCA, inflação de 6% ao ano. Para quem ele passa essa atribuição? Para o Banco Central. O Banco Central será o grande gerente desse alvo, tomando medidas, né, relativas
em relação a crédito, em relação à taxa de juros e assim por diante. Né? Então ele vai, ora puxar a corda, ora soltar a corda, visando o quê? O alvo de inflação estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional. Né? Então, o Banco Central, além disso, ele exerce uma função fiscalizadora. Ele fiscaliza, ele normatiza e fiscaliza o sistema financeiro. Né? Então, ele vai ter essa função. E os operadores serão quem? Serão os bancos de investimento, os bancos comerciais e as corretoras de valores. Né? Então, essa é a ação do Banco Central. Do outro lado, nós temos a figura da Comissão de Valores Mobiliários. Esse é o chamado xerife da Bolsa. Esse é o órgão que cuida de tudo que acontece no mundo da Bolsa. Ele vai fiscalizar a própria Bolsa, as empresas que estão lá listadas, vai fiscalizar as corretoras de valores e todos os agentes de mercados que participam do mundo da Bolsa de Valores. Os operadores de corretora, os analistas, os gestores de fundo e assim por diante. Então, essa Comissão de Valores Mobiliários, então, ela é o órgão máximo do mundo da Bolsa. Ela fiscaliza todo o mundo da Bolsa, as empresas listadas, os seus administradores e assim por diante. Há uma série de regras e uma série de normas que esse órgão pratica, partindo das atribuições que vêm do Conselho Monetário Nacional. Acima do Conselho Monetário Nacional está a Carta Magna do país, que é a Constituição. Então, a Constituição nossa diz o seguinte: olha, as atribuições para cuidar do mundo da Bolsa e para o mundo do sistema bancário é atributo do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. Então, vem uma hierarquia que é estabelecida dessa forma. Só para nós entendermos efetivamente onde a Bolsa se situa, ela vem logo ali abaixo, dentro desse processo. Então, a gente precisa ter uma ideia, só para dizer para as pessoas que é um mundo muito normatizado, com muita regra e com muita norma. É assim que a gente vê mais ou menos, dizer, como é que esse mundo funciona, para que a gente possa esclarecer para as pessoas o funcionamento legal e o arcabouço jurídico legal do ambiente da Bolsa. Isso posto, vamos entender agora como é que é o processo de uma empresa que queira abrir o seu capital dentro do mundo da Bolsa de Valores. Como é que funciona esse processo? Não é? Então, empresa e investidores se encontram nesse mundo. As empresas com interesse de captar recursos para crescimento, não é? E os investidores com interesse de buscar uma alternativa de rendimento para o seu patrimônio, aplicando em ações desta companhia que venha usar a Bolsa para captar recursos e admitir novos sócios dentro da sua vida. Então nós temos lá aquele prédio lá representando uma empresa no momento zero, uma empresa limitada, uma empresa familiar, uma empresa fechada. Não é? Que caminho que ela tem que percorrer para chegar dentro do ambiente da Bolsa e captar recursos dentro do ambiente da Bolsa. Né? Então vamos entender. Ela primeiro, ela tem que passar por esse órgão chamado Comissão de Valores Mobiliários. Então a Comissão de Valores Mobiliários, ela vai buscar o que lá? Registros de companhia aberta. Certo? Ela vai buscar o chamado registro da emissão que ela vai fazer. É uma emissão, estou fazendo uma emissão de 100 milhões de reais. Tem que se detalhar todos os dados referentes a esta emissão que ela está fazendo. Você vai pegar 100 milhões da poupança popular para aplicar aonde? Na expansão da minha fábrica. Ou vou trocar dívida por capital próprio, vou trocar juros por dividendo, pagar dividendo para sócio em vez de pagar juros para banqueiro. Não é? Então começa, e isso tem que ficar muito claro dentro desses documentos. Então, o chamado registro da emissão, que ela vai buscar lá na Comissão de Valores Mobiliários. Depois disso, ela tem que se registrar na Bolsa de Valores. Para quê? Para ter autorização para os seus títulos serem negociados no ambiente da Bolsa de Valores. É uma série de normas que essa empresa tem que cumprir para ter autorização para as ações serem negociadas no ambiente de Bolsa. E a Bolsa só vai conceder o registro para esta empresa sem somente ser
esta autoridade diz o seguinte: a empresa cumpriu as regras do país para vender títulos ao público, poupança popular, né? Então, são cumprir as regras da Lei das Sociedades Anônimas e as regras da Comissão de Valores Imobiliários, né? E aí, então, feito isso, essa empresa está habilitada para vender ações ao público. Feito isso, como é que essas ações vão chegar na mão do investidor? Através de uma corretora de valores. É por meio de uma corretora de valores que as pessoas vão adquirir ações. Não se compra ação diretamente na bolsa. Nós entramos na bolsa somente através de uma corretora de valores. É assim que funciona. Às vezes as pessoas que não entendem, não têm um entendimento maior sobre a bolsa, acham que vai direto na bolsa e compra direto na bolsa. Não compra. E isto é uma norma do país, são as regras do sistema financeiro nacional. Não é uma imposição da corretora. Às vezes as pessoas ficam achando que a corretora é quem impôs esta norma. A corretora não impõe essa norma. Quem impõe essa norma é a regra maior do país. Ok, gente? Então, é assim que funciona esta primeira parte, esse primeiro visual que a gente precisa passar para os senhores aqui, né? Para as senhoras também presentes, ok? Depois, combinado aí com o pessoal da organização, eu devo abrir para perguntas que vocês queiram fazer depois que eu fizer a minha fala aqui. Se houver uma interrupção mais casual, mais pontual, também terei o prazer em esclarecer, à medida que não ficar muito claro, ok? Muito bem. Continuando, então, esse processo, vamos dar sequência. Bom, por que uma empresa abre o seu capital? Que motivo que leva o empresário a abrir o seu capital? Então, vocês observam ali uma mão puxando a outra mão, que possa estar o quê? Passando por uma dificuldade. Ou uma dificuldade financeira, né, porque está estrangulado, do seu ponto de vista dívida, né? Ou pode estar havendo, sabe o quê? Um conflito familiar. Pode estar havendo um conflito de famílias, e isso pode destruir a empresa, e a bolsa pode ser uma saída para esta empresa onde está havendo um desentendimento familiar. Né? Okay? E aí, então, este é um exemplo. 3 irmãos constituem uma companhia. Lá atrás, sonhos, né? Projetos, etc. Com o passar do tempo, a vida vai mudando, certo? E os objetivos de vida das pessoas também vai mudando, né? E aí, de repente, tem um irmão que diz o seguinte: olha, eu não quero mais ficar trabalhando desse jeito. Eu quero sair daqui, eu quero vender a minha parte. Aí, de repente, os 2 irmãos que estão presentes, que querem continuar, não têm o dinheiro suficiente para comprar a parte do irmão. Aí o que acontece? A bolsa pode ser uma saída, porque isso é vendido para novos sócios. Então, também é usado, por isso que está um nome ali chamado liquidez patrimonial. Essa liquidez patrimonial é da saída para um dos irmãos que queira deixar a empresa, né? E a empresa continuar a sua vida, né? Então, é assim que funciona esta questão relacionada às saídas que a bolsa oferece. A outra é reestruturação de passivo, trocar dívida por capital, né? A outra coisa é recurso para investimento, para crescimento, né? A outra situação é que uma empresa que vem para a bolsa, naturalmente ela vai ter que ser uma empresa mais profissionalizada. Ela vai passar por uma mudança radical na maneira de ser administrada, porque às vezes há presença muito intensa de familiares na estrutura da companhia. E ela vai ter que mudar o seu jeito de ser administrada. Muitas das vezes, os investidores vão dizer o seguinte: olha, ok, seu irmão é um ótimo gestor, uma ótima pessoa, entende de finanças, mas ele não entende o suficiente, não tem a envergadura e o lastro suficiente para poder agora responder para sócios que estarão lá do lado de fora, que serão muito mais exigentes. E aí vem essa necessidade da transformação também nesse aspecto. Então a empresa tem que ser mais profissionalizada, é uma decorrência, não é? Um novo relacionamento com os funcionários também se estabelece.
vai mudar também a maneira de se relacionar com funcionários. Vai começar a se trabalhar com metas, né, com alvos e coisas bem definidas para que essa empresa vá buscar o que? Em última instância, a rentabilidade, tanto para os sócios maiores como para os sócios que vieram de fora. Então, a empresa vai ter que estar dentro de um escopo que vai buscar retorno de capital, né? E isso muda também. E, por decorrência, ela tem uma imagem mais clara, mais perceptível no mercado financeiro, e aí passa, inclusive, a captar recursos de forma mais barata no mercado financeiro, porque a leitura que o sistema financeiro faz de uma empresa aberta com mais visibilidade é que fica mais fácil ela compreender a companhia e dar crédito eventualmente mais barato. Então, essas são, assim, as razões pelas quais uma empresa abre o seu capital, né? Então, por isso que tem essa mão puxando, né, a empresa que possa estar com uma dificuldade das mais variadas naturezas, das mais variadas ordens, né? Então, é isso que a gente tem, por que essa empresa vai abrir o capital e por que ela vai para a Bolsa. Na sequência, nós temos que entender o que é uma ação. Tanto se fala de ação, ação AN, ação PN, Vale ON, Petro ON, é assim que a gente ouve no noticiário, né? Então, a ação, ela não passa disso. São milhares de pedaços que são vendidos na Bolsa, né? De que forma esses pedaços são vendidos? Eles são vendidos com dois nomes, ações ON e ações PN. As ações ordinárias são chamadas ordinária nominativa, PN, preferencial nominativa, no meu nome, no meu CPF. Porque um investidor de ações tem que dar satisfação para as autoridades do país, a saber, a Receita Federal, né, que tem a ver com recolhimento de IR quando houver ganho de capital. A companhia também tem que ter a visibilidade do CPF para pagar o quê? Parte do lucro, que são os dividendos, que vai ser compartilhado com os sócios, né, com os novos sócios, inclusive o dono maior da companhia, né? Só que há um dispositivo na lei que diz o seguinte: a ON tem poder de voto, a PN não tem poder de voto. Isso é claramente estabelecido. Porém, as ações preferenciais têm preferência no recebimento do dividendo. O dividendo, de acordo com a lei, quando o estatuto for omisso e ele não definir claramente, mas via de regra as empresas têm essa preocupação, estabelece que 25% pelo menos do lucro líquido vai ser utilizado para a distribuição de dividendo para os acionistas. Não é? Então, o que vai acontecer? Vamos supor o que é essa preferência. Se ao final do exercício, quando o balanço fechou em dezembro, dali 4 meses, tem duas assembleias, a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária. Então, uma vai tomar certas medidas que diz respeito ao andamento da empresa, e a GO, a chamada Assembleia, que define o quê? Aprovação das contas de balanço e distribuição dos dividendos. Tá? Então, vamos supor que chegou o momento de acontecer essa GO, e o caixa não seja o suficiente para pagar os dividendos para os preferencialistas. Quem tem a prioridade desse caixa para receber os dividendos são os acionistas preferencialistas. Por quê? Porque eles não votam. Porque um administrador, o dono maior da empresa, como ele decide, e o outro só segue as suas decisões, ele também tem que ter a competência para reservar o dinheiro para pagar os seus sócios. Se ele não ter essa competência, ele é penalizado em termos de lei, porque o outro não vota. Porque as suas obrigações é pagar funcionários, sócios, fornecedores, credores e assim por diante. Então ele tem que fazer um bom gerenciamento do caixa para pagar a todos. E na hora que for pagar o dividendo, se ele não fez uma gestão adequada, o primeiro caixa é do preferencialista. Ok? Isso é um dispositivo da lei das sociedades anônimas. Bom, então, uma ação, o código das ONs é 3 e o código das PNs é 4. Né? É uma convenção. E o Brasil já teve ação ao portador, viu, gente? E essas ações ao portador, elas acabaram no governo Collor.
nem tanto por iniciativa do presidente Collor na época, muito mais pelo fato do Brasil ser um país que se relaciona com outras nações que rezam o mesmo credo. Qual o mesmo credo? O dinheiro de bolsa não pode dar abrigo para lavagem de dinheiro, narcotráfico e alimentar terrorismo. Se você não dá cara para o dinheiro, eventualmente o trânsito desse dinheiro por bolsa pode estar eventualmente alimentando esse tipo de atividade. Então isso foi um movimento que aconteceu nos anos 90 e o Brasil teria que cumprir as regras do mundo. E com isso, hoje não tem mais ação abortadora. Então, tem gente que nem foi procurar essas ações. Não sei porquê, né, gente? Não foi procurar. Bom, e um outro rendimento que a ação tem é a valorização. A valorização da ação é assim: comprou a ação por 10, a ação foi a R$15, né? 5 de lucro. Isso é a chamada valorização, sujeito à tributação, né? 15% sobre esse ganho de 5. E aí é um dispositivo da Receita Federal que diz o seguinte: para os investidores que venham vender até R$20 mil no mês, ainda que haja lucro na venda das ações, estarão isentos de tributação. Isto é um dispositivo da Receita Federal, não é nem da Bolsa. A Bolsa não entra na matéria tributária. Isso é um dispositivo de Receita Federal. Ora, o que pode acontecer então para uma pessoa? Você poderá vender R$240 mil no ano e não ser tributado, se obedecendo essa regrinha. Certo? Só que às vezes as pessoas ficam assim: mas a ação estava num preço tão bom agora, eu queria ter vendido agora, né, para mim otimizar. Ou é o fisco, ou é o ganho de capital. Os dois ao mesmo tempo não vai dar, né, gente? É assim que funciona, né? E então, portanto, é um incentivo para esse investidor de menor posse, pequeno investidor. Então você pode investir na bolsa e não ser tributado obedecendo essas regras. E um outro dado importante é que às vezes as pessoas ficam muito focadas na valorização da ação e esquecem do dividendo. Um ano que a bolsa não foi bem, você pode ganhar com bolsa. Por quê? O lucro não foi da mesma intensidade do ano passado, que foi um ano bom, modo de se dizer. Mas deu lucro com a distribuição. Ainda que você tenha comprado a ação por R$10 e ela terminou o ano com 8, você vai ganhar com bolsa, porque vai ser distribuído o lucro, ainda que menor, vai ser distribuído. E um outro erro que as pessoas cometem: eu perdi na bolsa. Você não perdeu porque não vendeu. É desvalorização temporária. Esse é o nome. A gente só está falando aqui nos princípios básicos. Não estou mexendo em outras linhas que a bolsa propicia. Não vou nem mexer com essas coisas, entendeu, gente? Então, dentro dessa linha, as pessoas ficam assim: não perdi, por que não vendi? Porque as pessoas ficam muito assim, arraigadas com essa questão da valorização. A valorização é uma outra componente do rendimento da ação. Portanto, ganhamos com dividendo e ganhamos com valorização, certo? E mesmo no ano ruim, a bolsa pode dar resultado. E aí, a bolsa, uma ação vai flutuar por uma série de fatores, né? Conjuntura econômica, aspectos tributários, entrada e saída de capital estrangeiro no país e assim por diante. Porque das emissões que acontecem na bolsa, 70% das emissões é bancado pelo capital externo. 70%. É a poupança externa dando dinheiro para as nossas empresas crescerem. Ok? E assim funciona. Muito bem. Continuando. Então, vocês vão ouvir falar de mercado primário e mercado secundário. O mercado primário é o mercado da primeira vez. O nome já está dizendo. São as empresas que estão chegando na bolsa. Então, primeira vez. Né? E não se chega na bolsa de forma assim, sem mais sem menos. É necessário o quê? Você atender às exigências da Comissão de Valores Imobiliários, as exigências da bolsa. É uma intensa documentação contábil e legal que deve ser fornecida para essas autoridades. É muito documento para que isso tenha a visibilidade necessária para os investidores. E então, primeira vez. E o resultado disso, quando se fala em mercado primário,
é a ação na mão dos investidores e dinheiro no caixa da companhia. Isso chama-se primário, primeira vez. Quando nós vamos para o mercado secundário, é troca de propriedade entre investidores. Esse é o mercado da Bolsa de Valores. A Bolsa, na realidade, ela não passa de um ambiente eletrônico de negociação de altíssima tecnologia, onde você pode negociação através de um celular. Hoje em dia, chegou nesse nível de tecnologia, você dá comandos de compra e venda através de um celular. Isso é o máximo da tecnologia que vocês possam imaginar. Né? Comprar e vender ação pelo celular. Né? Então, aí a troca de propriedade entre investidores, secundário e segunda mão. Comprou lá e vai vender na bolsa. Quer dizer, eu vou realizar o lucro que eu comprei quando acreditei nesse negócio, e cada investidor tem o seu alvo de retorno. A gente diz assim, a Bolsa tem uma sabedoria. A Bolsa é sábio saber ganhar e é sábio saber perder. Perder ninguém gosta. Sabe? Isso é uma sabedoria, é sábio saber ganhar e sábio saber perder. Porque ganância de um lado e desespero do outro. Não é isso? Existem 3 máximas para a gente estar dentro do ambiente da Bolsa para ser um investidor bem-sucedido. É disciplina, paciência e memória. Memória para quê? Para a gente saber que quando as coisas não andarem bem, nós temos que ter paciência e disciplina. Isso é uma regra. Não é? Então, a Bolsa é isso. Mercado secundário, segunda mão, troca de propriedade entre investidores dentro do ambiente da Bolsa, via celular. Um dá um comando do lado de cá, quero vender. O outro dá um comando do outro lado, quero comprar. E a Bolsa faz todo esse processamento através de computadores. Ninguém sabe quem é quem, e nem a corretora tem essa percepção. Isso é um sigilo que acontece dentro do mercado. Eu não sei quem está vendendo e não sei quem está comprando, porque isso é fechado dentro do sistema. Né? Agora, na hora de pagar, o vendedor ou o comprador, a identificação do quem vai receber o dinheiro, quem vai receber os títulos. Mas no momento, o ato de comando, de compra e venda de ações, a única coisa que dá para identificar é o seguinte: tal corretora está sendo vendedora, tal corretora está sendo compradora. Uma está mais comprando e a outra está vendendo mais. É só isso que dá para perceber. Okay? Então é isso aí, os mercados. Existem quantas corretoras no mercado? Aproximadamente 90 corretoras. Aproximadamente. Entre corretoras nacionais e estrangeiras. Bom, uma visão do mundo da Bolsa. Quando nós construímos essa apresentação, havia uma dificuldade de dizer o seguinte: como é que você pode apresentar a Bolsa para as pessoas no estilo de planta? Uma fábrica, é fácil você entender como é que funciona o fluxo da fábrica. O momento que entra a matéria-prima, o momento em que ela é processada, o momento em que ela passa pelo controle de qualidade, o momento em que ela vai chegar na expedição e vai embora. E o mundo da Bolsa, como é que a gente consegue perceber esse ambiente que nem sempre é possível explicar de uma forma de planta? Então nós temos aí as 3 etapas de negociação do mundo da Bolsa. Né? Nós temos a fase da pré-negociação. A pré-negociação é o momento em que os investidores estão se linkando ao ambiente da Bolsa através dos computadores ou ligando para as mesas. Quero comprar, quero vender, quero comprar, quero vender. Através do home broker, que é comprar do lar, como a gente diz, compra do lar, né? É o home broker, certo? Compra do lar, ou então ligando para as mesas, né? Eu posso ligar para a mesa para fazer um ato de compra e venda. Então essa é a chamada pré-negociação. Depois, ela entra no mundo da negociação. Aí é o ambiente de negociação da Bolsa. É a infraestrutura que a Bolsa fornece. É o serviço de negociação que a Bolsa fornece de alta tecnologia. Né? Então, é a infraestrutura, são as conexões. Existem conexões
chamadas diretas, que é via eletrônica, e existem as conexões, que é o telefone. Então, nesse momento, esse indivíduo estava na fase da pré, entrou no ambiente da bolsa de negociação. Feito isso, esta operação vai para o processo de pós-negociação, que é o processo de liquidação das ações e guarda das ações. Então, é o momento em que a bolsa vai compensar compradores e vendedores e garante que quem vendeu recebe, quem comprou recebe, porque a bolsa é contraparte nos negócios, porque a bolsa não fala diretamente com pessoas físicas, a bolsa só fala com corretora. O que quer dizer isso na prática? Se um indivíduo que comprou as ações de um indivíduo que vendeu lá do outro lado, no dia 3, D3 que fala, ele não estiver com dinheiro para pagar as ações, o indivíduo que vendeu vai receber. Sabe por quê? Porque a bolsa não fala com o indivíduo, fala com a corretora e vai debitar a corretora e entregar o dinheiro para o vendedor das ações. É assim que se procede. Por isso que se diz, a bolsa não fala diretamente com as pessoas físicas. A bolsa só fala com você por meio de uma corretora de valores. Ok? Então, esse é o momento em que está havendo a liquidação. Um vai receber os títulos e o outro vai receber o dinheiro. Não é? E depois ela entra no processo de guarda das ações. Guardar as ações é isolar você da eventual quebra de uma corretora. Esse patrimônio ele fica segregado da vida da corretora. Ele fica guardado no ambiente, como fica guardado o seu dinheiro dentro do ambiente do banco, que é o sistema eletrônico, guarda do dinheiro, guarda da propriedade. Então, quebrou a corretora, se as suas ações estiverem guardadas na BMF Bovespa, no nosso sistema de guarda de ativos, nada vai acontecer com o seu patrimônio. Por que vai acontecer? Vai haver intervenção do Banco Central, essa instituição vai à liquidação, e vem lá o interventor e diz o seguinte: olha, doravante, você poderá escolher uma outra corretora da sua livre escolha, ou então o interventor até sugere uma outra corretora, mas a escolha será livre. Então, esses são os três momentos em que a nossa bolsa atua, para a gente ter uma visão do que é o mundo da bolsa, semelhante a uma planta de fábrica, para que as pessoas possam entender pré-negociação e a negociação e a pós. Bom, aí, o que a bolsa faz? Muita gente confunde o papel da bolsa. Ah, tal empresa está quebrando, a bolsa não vai fazer nada? Não vai e não fará. Não é papel da bolsa interferir na gestão das companhias. Gestão é risco, é empreendimento. E quando você comprou a ação, você entrou no risco do negócio. A bolsa não disse para você entrar no risco do negócio. A bolsa não tem esse papel. A bolsa tem o papel de monitorar o ambiente de negociação. Ela não vai fazer essa atividade, ela não tem poderes para isso. Ela tem poderes para monitorar o ambiente de negócio. Tudo o que acontece lá dentro. Então, ela dá ampla divulgação de tudo que acontece dentro do mundo da bolsa, para as pessoas tomarem conhecimento do que está acontecendo, né? Os investidores serem informados. Ela fornece os meios de negociação, que são as telas. Ela disponibiliza os recursos técnicos para que haja liquidação, né? Uma espécie de contabilidade, vamos chamar assim, onde débito e crédito se encontram. E, finalmente, ela fiscaliza. Ela exerce uma intensa fiscalização do ambiente do negócio. Então, esses são os 4 papéis que a bolsa desempenha. Né? E depois, nós caímos numa outra função da bolsa, que é esse ambiente, essa fiscalização, ganha o nome de autorregulação, é para evitar manipulação de preços e movimentos anormais de mercado. A bolsa vai interferir no ambiente de negociação antes do pregão, durante o pregão e depois do pregão. É assim que ela faz, para impedir manipulação de preço. E eu vou colocar assim, como é que a bolsa trabalha em relação a isso? Imagine um reservatório de água. Autorregulação é assim. Imagine um reservatório de água que vai abastecer uma cidade. Essa água não pode estar jorrando. Essa água não pode estar faltando. Infelizmente está por aí por outras razões.
essa água tem que estar no nível. O que é isso? Homogeneização de informação. Todos têm que ter a mesma informação. Se isso for percebido pela Bolsa que está havendo anormalidade, esses negócios serão suspensos, serão interrompidos, para que haja uma normalização. Esses títulos vão a leilão, serão leiloados. A Bolsa está com uma tecnologia tal, nos dias de hoje, que ela tem um túnel de pegar essas anormalidades que tem 7 frequências. A tecnologia mais recente foi uma plataforma que foi reformada, quer dizer, que foi, não reformada, foi criada de alta tecnologia, e essa tecnologia substituiu o chamado Mega Bolsa, que os senhores devem falar muito dele, né? Então, é o chamado PUMA, Plataforma Única de Múltiplos Ativos. Então, ela é o máximo, ela é a arte da tecnologia para fazer a monitoração, né, dentro do mercado, em relação aos negócios. E os movimentos anormais do mercado. Aqui, gente, nessa fala, eu só estou trazendo os highlights, os pontos. Para tudo isso, depois eu posso comentar, tem um curso na Bolsa de 5 horas, gratuito, para as pessoas entenderem um pouco mais de detalhe do que eu estou colocando aqui. Eu estou só pontuando aqui, tá? Estou só dando as referências para que a gente não deixe o assunto muito cansativo, para a gente poder conversar depois. Então, por que a Bolsa ela age nessa situação de garantir quem vende e garantir quem compra? Porque ela tem um domínio total. Ela registra, compensa e liquida. Ela é contraparte. Ela representa compradores e vendedores. Uma corretora, quando, para atuar dentro do mercado de Bolsa, ela tem que passar esses poderes para a Bolsa. Ela assina um contrato com a Bolsa para dizer o seguinte: você está sob a minha monitoração e eu tenho esse poder legal de debitar você quando o comprador seu não há compromisso aqui dentro. Eu tenho esses poderes, você assinou esse contrato comigo. Isso é absolutamente legal. Então não será novidade nenhuma para essa corretora. E a Bolsa monitora esta corretora. Se ela estiver se perdendo na gestão do dia a dia, ou seja, dando crédito para quem é mal pagador, e a Bolsa perceber que ela começa a ter dificuldade para fechar o movimento diário, sabe o que a Bolsa fará? Vai reduzir o movimento de negócio dela. Se antes você operava 10 milhões por dia, agora você vai operar 5. E ela tem um fundo que ela pode recorrer na hora da dor de barriga, mas os demais não vão ficar felizes com isso. E é a hora que a Bolsa age. Nessa hora a Bolsa não dá essa visibilidade para o mercado, porque senão você cria pânico no mercado. Ela monitora o mercado. E isso tem que acontecer de forma tal que a gente não tem ouvido tanto, é a chamada atuação preventiva. Agir preventivamente para impedir um estrago maior dentro do mercado. Então a Bolsa ela tem um sistema de risco para monitorar de altíssimo grau de percepção de problemas que um agente venha a ter. Nós temos uma sala lá, que é uma sala, não chama secreta, mas é uma sala estilo NASA, né? E a visita é propiciada só ao pessoal de TI, ambiente de tecnologia. Ele é composto por luzinhas, luz amarela, luz verde e luz vermelha. Quando aconteceu alguma coisa, está acontecendo alguma coisa no mercado, aqui já é capturado. E a Bolsa tem um sistema para que o mercado não pare, que é o chamado, sabe, o carro dramático, automático, muda de marcha, está dando problema o mercado nem percebe e tem uma reserva para dar continuidade nos negócios, né? A chamada reserva, né? O pneu de step. Tem uma linguagem sofisticada que chama-se o backup, né? O no break, né? Não para, né? Mas é melhor falar dessa forma. Bom, esse Bovespa mais tem muito a ver com o perfil dos senhores que estão aqui e as senhoras, né? Esse Bovespa mais ele foi criado para empresas de porte menor que venham acessar a Bolsa de forma gradativa, porque não tem condições de atender o nível de exigência para empresas com faturamento de 500 milhões para cima, por exemplo. Não é? Então a Bolsa criou um segmento
para as empresas de porte menor que venham para a Bolsa, né, dentro de regras mais suaves, para que essa empresa possa amadurecer e atender os níveis de exigência que uma companhia de fatura de bilhão para cima pode. Então é o chamado Bovespa+. Por isso que tem como objetivo escolher as empresas com acesso gradual no mercado, se preparar gradativamente a empresa. E a Bolsa tem programas para colaborar com as empresas, no treinamento dos seus funcionários, que vai atender os investidores, inclusive. Né? Então é o chamado segmento de balcão organizado. Balcão porque ela já está num segmento que as exigências são mais, mas não é um balcão, dá a impressão que é segundo nível, não é isso, é um segmento específico, tem esse nome balcão, para atuar com custos menores e regras mais suaves. Então ele tem um nome. Você vai lá buscar registro de companhia aberta, registro de bolsa ou registro de balcão. É essa a regra. Muito bem. E para quem está direcionado, a Bolsa toma esse cuidado, para que os desavisados não entrem numa empresa que ainda vai estar em fase de maturação e achar que ele vai pegar essa ação e vender logo em seguida. Por quê? Ela está direcionada para investidores que possam esperar bem mais do que um investidor que vai investir, vou citar um exemplo aqui, a PB Seguridade, que lançou ações lá, né, do Banco do Brasil. Né? Vem lá no BF, vem lá a Vale do Rio Doce, que lança as ações na Bolsa. Então, haverá muito mais facilidade desse investidor negociar essas ações quando essa ação responder no tempo. Quando você diz bem mais tempo, quanto que é esse tempo? Sim? Geralmente, quando a gente fala em tempo de bolsa, você não pode pensar, quer dizer, nós estamos falando aqui não de especulação. Especulação é um outro departamento que eu não vou mexer aqui agora. Dá uma outra palestra. Né? A gente está falando, para você ter um projeto de investimento saudável, que seja consistente, você tem que olhar pelo menos 5 anos de maturação. Por que isso? Né? Você vai investir, você vai colocar máquina, você vai fazer um plano, vai fazer isso aqui, você vai dar resultado no ano seguinte? Você não vai. Muito provavelmente a curva de maturação desse negócio deve começar a acontecer a partir do 4º, 5º ano para frente. Por isso que se diz, o que é médio, o que é longo prazo? Tudo é muito relativo. Tem pessoas que para ele, no segundo, para um especulador, no segundo é longo prazo. Ele trabalha em milionésimo de segundo. Né? Agora, nós estamos falando aqui de uma condição de investimento para um perfil de investidor que não é o chamado investidor profissional. Tem 2 tipos de investidor na Bolsa. Eu não estou conversando na proposta que eu não vim falar do lado especulativo, que não tem nada de errado na Bolsa. A Bolsa precisa dos especuladores. As bolsas do mundo precisam dos especuladores. Eu não vou entrar nesse campo aqui, porque isso vai dar uma outra conversa. Né? Só não é bandido, ele é fiscalizado, etc, etc. Então, daria uma outra conversa. Então, eu vou me ater só a uma pergunta. Retorno do investimento, taxa interna de retorno. Essa é a regra. Fluxo de caixa descontado, quanto é que vale o meu negócio para admitir um novo sócio aqui? Isso é um estudo de avaliação. Vale tanto. Para mim, admitir um novo sócio aqui, você tem que me pagar tanto por ação. Isso é um estudo técnico que tem cenários. Cenários pessimista, cenário intermediário e cenário otimista. E tudo isso é feito com um cálculo sofisticadíssimo, softwares de última geração para você chegar nesse número. E ele é escrutinado pelos investidores e também por quem está vendendo. E quem está vendendo também sabe o que vale e o que não vale. Então, usa-se uma técnica para ver se chegou num momento razoável. Não adianta também querer vir na euforia, porque depois, acionista maltratado, jamais ele vai esquecer você. É uma vez só. Então, precisa tomar cuidado com isso. Eu estou falando ainda em termos de investimento, eu não estou mexendo no outro lado. Okay? Bom, então, elevados padrões de governança. Esse governança, só para explicar, eu estou na Bolsa há 14 anos. Eu entrei na Bolsa para trabalhar esse segmento. Governança, no fundo, é um conjunto de regras que regulam as relações entre o dono maior da empresa, o acionista minoritário, os administradores, os conselheiros e as partes interessadas.
Partes interessadas, leia-se empregados, fornecedores, etc. Então essas regras vão estar sendo monitoradas por um conselho de administração que vai buscar o alinhamento de interesse. Alinhamento de interesse é o seguinte: senhor executivo, você que está aí gerindo essa empresa, para mim que sou dono, sabe qual é a primeira regra? A sobrevivência da empresa. Tá? Não vá gerir a empresa visando os seus interesses, porque você vai ser convidado a ser retirado da companhia. A hora que esse conselho perceber, porque o conselho de administração ele define estratégia e cobra a estratégia. E esse indivíduo vai ser chamado do conselho para se explicar se alguma coisa tiver destoando, através de instrumentos de acompanhamento que uma companhia aberta tem. Eu não vou abrir muito aqui, porque senão a gente se perde com o tempo. Então, mais flexibilidade da negociação, programas de apoio da Bolsa para isso. Por que vai acontecer, né, gente? A transformação é muito significativa. A ação deve ser vista como um produto da empresa, tanto quanto o produto que você vende, porque é o produto que capta dinheiro. Aí, às vezes, algumas empresas não têm essa noção. Por onde entra o dinheiro. É aquilo que vai alimentar o sangue da companhia. Se eu maltratar acionista, vai maltratar uma vez só. E ele vai ter meios de recorrer, reclamar, e o diretor de relações com o investidor da companhia vai ser chamado às favas pela Comissão de Valores Imobiliários. Não é porque ele é o acionista do Tostão que vai ser maltratado. Ele não deu dinheiro na hora que você precisava? Deu. Por que você não atende ele direito? Se ele não atender direito, ouvidoria na CVM, fala com o nosso. O diretor da companhia vai receber um recadinho. Né? Então é assim que funcionam essas regras. Então, o funcionário precisa ser treinado para entender que ele vai ter um produto na mão, certo? Muito bem. Por fim, como é que se compra ação na Bolsa, né? Você procura uma corretora, site da Bolsa e da CVM. Eu dou palestra em vários ambientes aqui no país, para políticos, para universidades, empresas, áreas de governo, etc. Porque ele estava dando palestra para os deputados, né? E ele falou assim, professor, esse país que tem uma dimensão continental, né? Como é que é essa história de amigo, que influencia o amigo? Eu falei, escuta, sabe quem é amigo aqui na Bolsa? Amigo aqui na Bolsa é o site da Bolsa e o site da CVM. Se um sujeito vier dando uma informação para o amigo dele, faz milagre, que obtém uma rentabilidade absurda com o seu dinheiro, que isso não tem mágica, você pega o nome dele, entra no site da CVM, vê se ele está credenciado, se não tiver credenciado, denuncie para as autoridades. Preste, quer dizer, você não entra e também presta um serviço para a comunidade, para mais um picareta não dar golpe na praça. Então, site da Bolsa, você faz um cadastro, pode ser por aqui, eletrônico, você deposita o dinheiro. Se você está numa corretora que opera com conglomerado, é transferência intercontas, né? Se é uma corretora independente, é um TED ou DOC. Você decide sobre os investimentos com orientação da corretora, é um mapa, compra, venda ou mantém. Você autoriza, a corretora não faz nada sem a sua autorização. Por telefone as conversas estão gravadas e se for pelo computador, tem como pegar a sua ordem. Essa operação é liquidada, D0, 3 dias úteis depois na sequência. Aí você recebe 3 avisos, o ANA, aviso de negociação das ações, um extrato que a Bolsa vai enviar e a nota de corretagem. Guarde essa nota para falar com a Receita. Né? Por fim aqui, estou quase no fim, Vera. Mas quanto tempo eu tenho? Bateu? Bom, então eu explico o Ibovespa e aí eu fecho e abro para perguntas, ok? É isso? Estourei um pouco tempo, né, gente? Também que eu cheguei no Ibovespa. Bom, as pessoas têm uma dificuldade de entender os pontos do Ibovespa e é uma situação assim, que diabo é esse de ponto, né? Ponto isso, ponto aquilo, ponto não sei o que mais. Esse estudo aqui, ele dá numa situação assim, ele está em dólar, de 0 até 5 dólares, ele vem do plano real para frente, certo? E, então, a ideia aqui é o seguinte, se você pegasse $1, investisse em dólar, lá em julho de 94, quando o plano real foi criado,
Passado 19, praticamente 20 anos, quanto é que está valendo esse dólar hoje? Isso é real, hein, gente? Está deflacionado pelo GPDI. 32 centos de dólar. Ou seja, o dólar não é investimento, o dólar é reserva de valor. Atuar com o dólar num dia, acertar um mosquito, não é todo dia que se acerta. É assim, eu estou colocando uma situação extrema. Você pegou esse $1 lá em julho de 94 e colocou no cofre. Passou 20 anos, você vê como é que estava esse dólar. A capacidade de compra dele é 32 centos de dólar. O dólar não é investimento, é reserva de valor. O dólar ele é usado quando o mundo está pegando fogo, a desgraça está acontecendo. Uns estarão felizes com o estrago e aqueles que estarão penalizados não felizes. Certo? É mais ou menos isso, né, quando acontece essa situação. Uma situação estanque. É uma unidade de dólar. Na poupança, também, essa mesma unidade de dólar, ela virou $1 e 27 centos de dólar. Quer dizer, preservou o valor do dólar e ainda deixou 27 centos. O que é isso? Média anual em termos de ganho. Aqui eu vou recorrer a uma equação matemática, mas é nada de especial, era aula de matemática da dona Maricota, exponenciação e radiciação. Se a gente fizer raiz 20 de 1,27, vai dar 1. Raiz 20, que são 20 anos. Né? Ou eu elevo a 20, ou eu extraio 20. Equação do primeiro grau, né, gente? Nada de sofisticação. Lá na boa matemática. Aí, o índice Bovespa, uma unidade de dólar, ele chegou a quase a $4. Hoje, com tudo isso que está acontecendo, ele está praticamente em $2. Né? Que deve dar aproximadamente 4,5% a 5% real nesta média anual em dólar. Ok? Então, o que a gente observa? A bolsa tem que ser lida num horizonte de tempo maior. Teve um ano aqui especificamente, que esse aqui especificamente é 2002, né, gente? Onde a bolsa estava perdendo para a poupança e para o dólar. O que seria que acontecia em 2002? Primeira eleição do presidente Lula e os efeitos da crise dos ataques às Torres Gêmeas em Nova York. O índice Bovespa foi a 10 mil pontos e no ano seguinte, quando o presidente Lula estava no exercício, a bolsa do Ibovespa deu 100% porque ele foi a 20 mil pontos. Né? Então a bolsa é assim, os ciclos de alta superam os ciclos de baixa, quando eu alongo. Né? E para finalizar os pontos, aí abro aí para as questões que os senhores querem fazer. É assim, imagina assim, a bolsa está em 52 mil pontos. 52 mil pontos está representado por 66, 68 companhias. Hoje quem está liderando este ranking são os bancos. Né? Até em função da mudança da metodologia do índice Bovespa. Muito bem. Então, você faz o seguinte, você pega 52 mil pontos, são 52 mil reais. Você vai lá e compra a carteira que está fechando hoje. Compra 68 companhias. Vai lá e compra. O que vai acontecer com essa cesta de ações? Vai ao negócio amanhã. Essa cesta pode ficar mais rica ou mais pobre. Então, ela pode ir o quê? A 52.500 pontos amanhã. 52.500 reais. Certo? Ora, qual é o que o Jornal Nacional diz? O Ibovespa subiu 0,5%. Pode o quê? Os bancos terem liderado as subidas e outras empresas que você está negativa na média, 52.500 reais, 52.500 pontos. A bolsa fechou em alta de 0,5%. Ou pode terminar em 51.500 pontos, a bolsa perdeu 500 pontos, 500 reais, a bolsa fechou em baixa de 0,5%. Ok, gente? Explicando o índice Bovespa de uma forma extremamente, né, quer sofisticação, entra no site, que é uma maravilha. Ok, gente? Obrigado, e agora, Verão, eu recebi o seu nome. Obrigado. Queremos
vos agradecer ao professor José. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito do tema, eu vou também pedir para que vocês façam a gentileza de preencher a avaliação que tem na sacolinha. É importante para a gente poder acertar nas próximas. Okay. Quem tem alguma pergunta? Pergunta, estou à disposição. E, por favor, se levar na saída. Professor, eu fiquei, assim, bem surpresa com o conteúdo da palestra. Está bem? Estou bem, espero. Não, especialmente a minha padaria pequena, Sim. Né? E aí, quando eu vi que era para, tipo, lançar ações na Bolsa, né? Acho que, se não entendi mal, fiquei super surpresa, porque eu acho que estamos, pelo menos, anos-luz longe disso. Então, eu queria saber, assim, que noção de valor de uma empresa, de tamanho, de faturamento, para começar a pensar nisso. Uma coisa boa que eu gostei foi de essa possibilidade de ser aprender a melhor gerenciar a empresa, Sim. Né? Indo nesse caminho, mas não necessariamente lançar ações na Bolsa. Não sei se é o pensamento correto meu. Sim, pode ser. De seguir os passos, Pode de ir ser. atrás da Pode informação para melhorar essa gestão da empresa. Pode ser. E aí a pergunta é, quanto que precisaria faturar uma empresa para ser interessante, para sempre tem uma carga, né? Quando você vai fazer, profissionalizar mais a empresa, é uma carga de custo. Sim. É isso. Qual é o seu nome? Vera. Vera, eu agradeço a sua pergunta e muito pertinente dentro do propósito aqui. Começando pela sua questão aí de os custos que vai envolver formalizar a empresa e tal, etc. Eu coloco isso aqui, veja bem, eu tomo muito cuidado quando eu falo isso. O custo que você vai ter se expor de regularizar todo o seu negócio. Isso tem um custo. Mas tem que ter o benefício do outro lado. Deu para entender esse primeiro ponto? E a gente sabe muito bem, os agentes financeiros também sabem. É um tema assim que tem que ser colocado com muito cuidado. Tem um outro logo na praça, mas eu prefiro, isso é deselegante falar isso. Bom, a outra questão que acontece é o seguinte. Eu vou fazer uma colocação aqui. O ministro Manteiga esteve na Bolsa agora recentemente, apoiando o mercado de capitais com iniciativas para as empresas de porte menor. Esse programa não está ainda devidamente desenhado. Ele diz o seguinte, vamos apoiar as empresas menores. Né? Bom, então vamos começar a falar de valores. Né? Uma empresa com faturamento entre 50 e 100 milhões de reais, de 50 milhões a 100 milhões de reais ano, ela começa, eventualmente, dentro desse segmento que, uma vez ele caminhe, né, ela poderá, eventualmente, ter espaço dentro desse processo. Agora, existem outras formas de apoio à empresa antes dela abrir, que são os chamados, a expressão é private equity, mas é aquele chamado investidor que aposta no negócio, mantém a empresa fechada, traz a gestão, né? E quando ele quer sair lá na frente, pela bolsa, ele impõe essa regra, né? Quer dizer o seguinte, olha, eu vou entrar aqui, vou oferecer capital e gestão, e vai compartilhar isso com você, e depois vai dar saída na bolsa, que é vender as ações e preparar essa empresa para abertura, né? Esse é o caminho. O BNDES tem umas linhas de atuação, né, pensando só na parte, não estou falando de financiamento, porque historicamente é assim, primeiro financiamento e depois eu vou pensar nas ações, os estudos mostram isso. Se eu tenho financiamento e eu consigo resolver, etc., depois eu vou pensar nas ações. Existem vários estudos comprovando isso, feitos por gente boa, né? Então, o que acontece? É uma caminhada, como você mesmo colocou, né? E essa caminhada, ela pode, ou caminhar fechada a fechada e ficar entre sócios, mas tem que ter o desprendimento. Eu sempre falo assim, o que é melhor? Ter 1% de 0 ou 1% de 100. Essa é a regra. Porque o mercado vai acabar matando essa pessoa que se agarra. O exemplo clássico é o seguinte, vamos pensar no Bill Gates, quando surgiu a Microsoft.
com o grupo do Bill Gates, tem lá muita polêmica, né? Geralmente quando o cara é sucesso, sai muita falação dos insatisfeitos, dos satisfeitos. Se o Bill Gates quisesse ficar com 100% da companhia na mão, ele não teria 12% do capital da Microsoft como ele tem hoje, não seria um dos homens mais ricos do mundo. Isso é uma coisa que aparece quando você está pensando em não dá mais para mim continuar sozinho, o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão, ou então eu sou comido pela concorrência, eu sou sufocado, ou se é uma empresa familiar começa a ter desentendimento, e aí o negócio morre. Então funciona mais ou menos assim. No passado, esse segmento do Vespa Mais teve uma empresa que abriu capital chamada NutriPlant. Ela abriu com 30 milhões de reais de capital. Né? E era um momento antes da crise de 2008. Infelizmente, haviam várias empresas de porte nesse nível, de fazer esse nível de captação, e tiveram que suspender os seus lançamentos por conta do cenário. Ok? Mais alguma questão? Eu só, Vera, se só me permitir, eu tenho que falar, né? Só isso aqui, eu não vou me estender mais não. O Instituto, isso aqui, né? Isso aqui acho que cabe, a presença do BNDES, gente. Olha só me dá licença para você pegar. Vocês observam o seguinte, olha, a barra verde é o BNDES, fornecendo dinheiro para as nossas empresas. E o que acontece? E o azul é a Bolsa, mercado de capitais, ações e crédito. Né? Então o que aconteceu? Em 2006, já em 2005 começa a virada. Né? Olha que foi em 2007 que foi o auge. O mercado de ações, o mercado da Bolsa forneceu 130 bilhões de reais. E o BNDES 65. E mesmo depois da crise, ainda o mercado de capitais começou a fornecer esse dinheiro. Sabe por quê? As empresas brasileiras que tinham crédito no mercado internacional precisavam buscar crédito dentro do mercado interno e foram atendidas dentro do mercado interno. Depois, os governos entraram apoiando os mercados para manter a economia aquecida. Isso aconteceu no Brasil e aconteceu no mundo. Né? Só para ver se é uma questão. O BNDES é o maior financiador das empresas. Nesse gráfico. Nesse gráfico, sim. O que acontece é o seguinte, aqui o crescimento econômico, o BNDES vai ter momentos em que ele vai ter limitação para atender as necessidades do crescimento. Né? Esse é o ponto. Então, só fechando aqui para dizer o instituto que a gente faz, não vou abrir mais, viu, Vera? Juro por Deus que eu vou embora. Olha aqui, o instituto, é isso aqui, gente. Nós temos... O Instituto está desde 1987, ele tem objetivos vários. Ele trabalha com formação, ele trabalha com especialização e ele trabalha com capacitação funcional. São os cursos que nós temos lá. Eu distribuí umas filipetas aí para que os senhores possam ver os chamados cursos para buscar mais conhecimento. E o Instituto funciona assim, ele funciona ali na Líbero. Nós temos 2 andares, inclusive sala com laboratórios para as pessoas fazerem, enfim, simulações de situações de captação de dinheiro. Era isso aí. Okay? Muito obrigado.